se Deus resolver agir da mesma maneira que ele agiu? Você vê? Acho que até no próprio livro de Ezequiel fala de Gomorra e suas filhas. Né? O que a gente vê em Sodoma e Gomorra, Sodoma e suas filhas, desculpa, não foi Gomorra, Sodoma e suas filhas. Tá? Se a gente for ver o que houve com Sodoma e Gomorra, e a gente vê como está a sociedade hoje, será que a gente não está pior do que eles? Né? Bem, o próprio livro aí, o capítulo 8, fala uma das coisas, das abominações, é uma visão das mulheres chorando a morte do Tamuz, né? Que é um símbolo masculino da fertilidade, e que tinha, assim, uma conotação muito profunda com a sexualização, ou no mínimo com a sensualidade. Então não está ali à toa. E não são mulheres chorando ele à toa, não é o povo inteiro. Então isso mostra que ali, dentro da célula familiar, aquela que seria uma espécie de fiel da balança moral, que era essa exigência que se tinha naquela época, ele já está mostrando que já se perdeu. Né? Olha a nossa sociedade hoje. Esse não está muito pior. Né? A Sodoma e Gomorra é nitidamente uma depravação sexual. É bem nítido isso. Né? E o restante, veja no livro Levítico, lá é tudo muito detalhado. Veja os detalhes da construção do tabernáculo. É tudo muito específico. Não é algo assim, olha, nem dá para interpretar de outra maneira. E ali, nesse mesmo livro, que é o livro dos sacerdotes, o que eles fazem? Falam, por exemplo, sobre as várias formas de depravação sexual. Condena, no mesmo nível de condenação, do que hoje a gente considera crime hediondo, inafiançável. Era aquilo que hoje a gente assimilou. A sociedade assimilou. Mas já para pensar um pouco. Será que mudou alguma coisa? Né? E tudo isso que a gente já vê desenhado no horizonte, a sociedade mais totalitária que já houve. Seja qual for agora esses últimos ajustes que estão acontecendo, que vão determinar, de certa forma, o gênero de sociedade que a gente vai viver, né? Que cada vez mais a gente está vendo que é uma mudança tão profunda que algumas coisas a gente nem entende direito como funcionaria. Exatamente como é sempre a pauta do movimento revolucionário, né? Jogar algo lá na frente que a gente nem entendeu direito como é, porque é mais fácil para você fazer discurso em cima daquilo lá, de algo abstrato. E numa sociedade materialista e subjetivista, você ainda deixa o coitado, além de sonhar com um mundo que nunca vai acontecer, ele ainda sonha que vai ser da maneira que ele quer. E essa é, talvez, a idolatria mais diabólica, porque é a idolatria das ideologias. A pessoa está sonhando com um mundo que não existe. Né? Nós idolatramos milhares de utopias. Veja o que é a nossa discussão política. Discussão de utopias. Enquanto que estamos, assim como no livro de Ezequiel, vendo Deus se afastar, porque ele não tá gostando nada disso. E quando a gente olha esse horizonte que está cada vez mais próximo de uma sociedade com menos liberdade, com menos possibilidades de escolha, ao mesmo tempo que muito mais controladora e, portanto, com muito mais punições, muito mais do que o que hoje eles criticam como o componente espiritual como autoritário, ou religioso, né, melhor dizendo. Os revolucionários criticam o sentimento religioso, ou a fé, ou seja, qualquer um dos aspectos da espiritualidade e da religiosidade, eles veem isso como autoritário. Né? Já tem professor universitário ensinando que o próprio ato de acreditar em Deus é fascismo. Eles estão ensinando isso. A próxima geração vai chegar no comando das empresas, pensando assim. Então, ou seja, cada vez mais distante. Então, o primeiro aspecto seria esse da idolatria. O segundo aspecto é essa descrença. É até um descaso com o que está prometido ali. Mesmo as pessoas que acreditam, que seguem uma religião com certa frequência, que se consideram religiosos, a gente é induzido diariamente a não levar isso em consideração dessa forma. Mas olha o terceiro aspecto que eu queria destacar nessa live, que ali a gente ainda não tinha a palavra fariseu. Né? A gente não encontra nem a palavra fariseu, nem saduceu. É algo que vai acontecer depois. Mas, quando a gente vê o que Jesus dizia dos fariseus, a gente percebe que ali já no tempo de Ezequiel, já estava acontecendo o que Jesus criticava e condenava, e acho que foi uma das coisas que ele teve mais ímpeto de condenar, que foi a ideia do fariseu, que virou hoje um sinônimo de hipócrita. Mas isso é muito pouco, porque o significado é muito mais profundo e tem muito mais a ver com os nossos dias. Ali, o que Deus mostra para o Ezequiel? Olha, os caras aqui, ó, você raspa a parede,
Lá ele viu que os sacerdotes, pessoas do templo, pessoas muito bem colocadas na sociedade, em público manifestavam a crença no judaísmo da Torá, monoteísta e da Torá, aquele Deus lá, Deus de Abraão, escrito pelo Moisés. Mas já ali no tempo de Ezequiel, já eles estavam praticando as crenças antigas politeístas que o Abraão tinha liquidado. Que, na verdade, até o pai do Abraão era um politeísta. E alguém de importância na sociedade também. O que a gente vê ali? Que aquilo que Jesus falava dos fariseus era o quê? Que eles eram hipócritas, porque eles fingiam, davam um fardo para o povo, criando um monte de lei que não está na Torá, e, na verdade, eles não praticavam nem a Torá e nem essas coisas que eles mandavam os outros fazer. Ou seja, os fariseus, que a palavra significava um grande conhecedor e alguém obediente à lei, passa a ter um significado hoje de hipócrita, mas é muito pior. Porque ele não era só alguém que mandava os outros rezarem e não reza. Não é só isso. Ele praticava uma outra religião e, derivando dessa outra religião, eles criavam essas leis de maneira a impedir a prática da Torá. Porque aí de 10 mandamentos foram para 600 e pouco. Ninguém consegue praticar tudo, não vai praticar os 10. Então era um negócio diabólico mesmo. E o que eram os saduceus? Né? Então a gente vê, a Bíblia fala 3, 4 vezes. Toda vez que vai falar de saduceu, fala aqueles que não acreditavam na ressurreição. Ou seja, são pessoas que não acreditam na vida após a morte. São materialistas. Né? Mas eles eram muito moralistas, porque eles queriam que as pessoas seguissem a religião não pensando numa vida após a morte, não, para ter ordem na sociedade. Então, olha bem esses dois grupos. Os fariseus praticavam, tinham crenças abomináveis, segundo Deus, abomináveis, e isso a gente pode tentar imaginar todas as coisas que essa palavra pode significar. Então, eles praticavam essas coisas abomináveis, e além deles fingirem em público que eram seguidores da Torá, eles ainda tumultuavam aquele negócio, colocando um monte de outras regras, né, que vão ser recolhidas depois no Talmud. Depois de Jesus, vão começar a reunir esses elementos do Talmud, inicialmente na Mishnah, que são aqueles comentários bem curtos. Esses comentários começaram a incluir coisas que eles chamam de Torá oral. Né? Eles falam, não, olha, Moisés desceu lá, deu os 10 mandamentos, mas ele contou mais um monte de coisa. Então, esses caras, de boca em boca, decidiram que isso era a Torá oral, que vai ser reunida depois nesse Mishnah. Né? E, para piorar, porque isso foi cada vez se afastando mais da Torá, do livro da lei, eles criaram outros livros da lei, outras leis, e, para piorar, logo depois vem o que ficou conhecido como Guemará, que é a interpretação desses comentários que eram interpretações de uma Torá oral que não se tem prova nenhuma, e da ideia de que a Bíblia contém um código ali. Olha, vou te dar essa chave aqui, é como se você entregasse uma criptografia, então você vai entender. Né? Isso é a base de todo esse pensamento ocultista, né, que é o hermetismo, essa coisa de, olha, só o iniciado pode saber. Né? Então, e ali está demonstrado esse grupo dos fariseus no capítulo 8. Depois a gente vai ter a divisão de poder, já na época de Jesus, ele critica mais os fariseus. Embora os saduceus são aqueles nihilistas, céticos, assim, bem representados por aquele tipo de pergunta, né? Olha, essa mulher casou com esse homem, aí ele morreu, ela casou com o irmão, depois com o outro irmão, com o outro irmão. Então é aquela pergunta meia infantil, meia pergunta de que, por um lado, a pessoa está mais provocando o outro do que querendo saber a verdade, e, por outro lado, os poucos que fazem um tipo de pergunta como essa sem ter má intenção, é porque ele está embebido dessa ideia moderna, né, que ali já podia ser visto assim, a ideia de que você tem resposta para tudo.